Olha, bem no centro do debate político brasileiro tem uma lei gigante prestes a ser votada. Dizem que é a resposta mais dura que o parlamento já deu contra o crime organizado. A votação tá aí, batendo na porta, a pressão é enorme. Mas tem um detalhe, sabe? Um detalhe muito, mas muito estranho no meio de tudo isso. E essa, gente, é a grande questão que a gente vai desvendar hoje. Como é que pode uma lei tão crucial, que promete, olha só, reformular a segurança pública do país, ser um mistério total? E não só para a população, mas até para os próprios parlamentares que, teoricamente, deveriam votar nela. Então, bora mergulhar nessa história para entender o que está acontecendo. Para começar a entender essa confusão, a gente precisa primeiro dar uma olhada no porquê de tanto mistério em volta dessa lei. A promessa, vamos combinar, é forte. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, vende esse projeto como um verdadeiro divisor de águas, a arma definitiva contra as facções. Ele fala em aumentar penas, integrar dados. Puxa, parece um plano super bem amarrado, né? Só que aí vem o problema. Toda essa pose de firmeza não bate com a realidade do que está escrito no papel. E o motivo de ninguém saber o que vai ser votado é bem simples, na verdade. O texto não para de mudar. É isso mesmo. É como tentar atirar num alvo em movimento, sabe? Fica praticamente impossível ter uma discussão séria, aprofundada, seja no Congresso ou com a sociedade. Mas por que tanta mudança? Bom, o relator do projeto é o Guilherme Derrite, que também é o secretário de Segurança Pública de São Paulo. E ele já apresentou, pasmem, 4 versões diferentes do texto, e cada uma delas foi uma confusão nova. Gerou uma onda de polêmica, foi rejeitada pelo governo, pela oposição, às vezes todo mundo rejeitava junto. Então vamos lá, vamos dar uma olhada mais de perto nesses pontos de briga que fizeram o projeto ser reescrito tantas e tantas vezes. Olha, o primeiro grande problema está na base de tudo. O que, afinal, a lei está combatendo? O termo facção criminosa foi trocado por umas ideias meio vagas, tipo organização criminosa ultraviolenta. E aí o que os especialistas em direito dizem? Que isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. Abre margem para cada um interpretar de um jeito, muitas vezes de um jeito político. A segunda grande confusão, essa mexe com poder. E é uma briga feia pelo controle de uma das instituições mais importantes do Brasil. Pensa só, numa das versões do texto, o relator queria que a Polícia Federal precisasse pedir benção para o governador antes de fazer certas operações. A reação foi imediata, uma avalanche de críticas. O ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, chegou a dizer que era um absurdo completo. A pressão foi tanta que eles tiveram que voltar atrás rapidinho. E claro, né? Onde tem briga por poder, quase sempre tem dinheiro na jogada. O terceiro grande campo de batalha é exatamente esse. Para onde vai a grana e os bens apreendidos do crime organizado? A gente tem dois lados bem definidos aqui. De um, o relator, Derrite, quer que essa grana vá direto para os cofres dos estados. Do outro lado, o governo federal bate o pé e diz que o dinheiro tem que ir para o Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, que em tese coordena as ações no país todo. É aquela disputa clássica, né? Poder local contra o poder central. E não estamos falando de troco, não. A gente está falando de muito dinheiro. Essa mudança poderia tirar, olha só, 360 milhões de reais da União e mandar para os estados. É uma grana preta, e isso ajuda a gente a entender um pouco da força dessa briga política. Ok, para montar esse quebra-cabeça de vez, a gente precisa entender quem são as peças principais nesse tabuleiro e o que cada uma quer. Resumindo, a gente tem 3 lados principais. Tem o relator Derrite, que joga junto com o governo de São Paulo, querendo mais poder e dinheiro para os estados. Tem o governo federal, que defende uma estratégia nacional mais centralizada com o tal do Sistema Único de Segurança Pública. E aí tem o ex-ministro Raul Jungmann, que olha para tudo isso e fala, gente, a discussão está toda errada, o problema de verdade é outro. E essa visão do Jungmann é fundamental, porque ele traz um ponto de vista que vai além dessa briga política do dia a dia. O ponto central dele é o seguinte: o projeto de lei comete um erro básico ao tentar tratar o crime organizado como se fosse terrorismo. Jungmann diz, olha, as ações são como empresas do crime. Elas querem lucro, dinheiro. Elas não têm um plano político para derrubar o governo. A motivação não é ideológica. Então, se a lei não ataca a raiz do problema, por que insistir tanto nela? Para o Jungmann, a resposta é bem direta: eleição.
Ele acredita que esse projeto serve de palanque, sabe, para governadores e outros políticos posarem de xerifes, de durões contra o crime, pensando lá na frente, nas urnas. E no lugar desse projeto todo remendado, o Jungmann aponta 3 caminhos que ele acha que funcionariam de verdade. Primeiro, fortalecer a coordenação federal através do SUSP. Segundo, voltar para o projeto original da lei antifacções, aquele antes de toda essa confusão política. E terceiro, investir pesado numa integração de verdade entre as polícias federal e estaduais. E é aqui que a gente chega no final da história, onde todas as peças desse quebra-cabeça finalmente se encaixam. Então, a resposta para aquele mistério lá do começo é essa. O projeto é uma incógnita porque virou um campo de batalha político. As mudanças todas no texto não são para deixar a lei melhor, tecnicamente. São para ajeitar interesses eleitorais, para resolver brigas por poder e dinheiro entre os estados e o governo federal. Mas o problema de verdade, como Jungmann mesmo diz, é bem mais embaixo. O crime hoje não tem fronteira, é nacional e internacional. Só que a segurança pública no Brasil ainda está dividida em 27 caixinhas, 27 polícias estaduais. Falta uma liderança federal forte e, para piorar, as nossas prisões viraram escritórios e centros de recrutamento para as facções. No fim das contas, o que essa história toda mostra é um conflito bem claro. De um lado, a necessidade de uma estratégia nacional, unificada, para um problema que é gigante. Do outro, uma visão toda picotada, cada um puxando para o seu lado, pensando só no interesse político imediato. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Enquanto os parlamentares se preparam para votar uma lei que ninguém sabe direito qual é a versão final, a questão que fica no ar é: o objetivo real é combater o crime de verdade ou é só ganhar a próxima eleição?